Olá, alunos! Aqui é a professora Melissa Eloá e mais uma aula da disciplina de Estágio Supervisionado 1. Iniciaremos a nossa aula da unidade 4 com o tema Relatório de Estágio. Na unidade 4, como atividade avaliativa, vocês farão a apresentação acadêmica do relatório final do estágio. O relatório é um documento com a apresentação de reflexões sobre as observações e regências feitas durante o semestre. Nele deve conter a descrição e discussão da prática profissional observada e exercida no campo de estágio. Neste documento, é importante escrever os dados das fichas de entrevistas, das regências, do plano de estágio e da frequência de forma dissertativa. Ao escrever seu relatório, leve em consideração as informações anotadas organizando-as na seguinte estrutura: introdução, descrição do local de estágio, descrição e discussão da observação e das aulas realizadas, considerações finais e referências. A introdução é o momento em que se dá uma visão geral do conteúdo do relatório. A introdução deve explicar claramente o objetivo do relatório e da realização do estágio. Aqui não se deve dar detalhes sobre os resultados e não antecipe as conclusões e as recomendações. Para enriquecer o seu texto, contextualize a disciplina de estágio relacionando com a matriz curricular do curso, os objetivos da disciplina e a apresentação resumida do que será apresentado no relatório. Na descrição do local de estágio, nesse capítulo você vai expor a história da escola, as informações de quando foi fundada, como ela está inserida na comunidade, seu projeto político-pedagógico. Você vai falar sobre os funcionários envolvidos no contexto escolar, sobre os alunos e outras informações que julgar importante. Realize a caracterização da escola campo com todas as anotações e reflexões que foram feitas nesta etapa. A descrição e discussão da observação e das aulas realizadas. Neste capítulo, você fala detalhadamente das atividades que desenvolveu ao longo do estágio, dando sugestões e propondo melhorias, ou até comentando os itens positivos e negativos que foram observados. Aqui você descreve as etapas correspondentes às turmas em que desenvolveu o estágio, priorizando a etapa de observação do trabalho do professor colaborador da turma e todas as suas considerações sobre as interações do processo ensino-aprendizagem. Faz um registro das atividades desenvolvidas, sejam as anotações, as orientações, as metodologias, desenvolvendo a escrita das atividades realizadas e fazendo uma interface entre a teoria e a prática. Aqui você vai relacionar com autores que tratam sobre essa temática de sala de aula, sobre o ensino de ciências, ensino de química, e aí você vai fazer uma relação entre autores, sobre a discussão de alguns autores com a prática que você está exercendo em sala de aula. Você pode descrever as impressões tanto da própria turma como as suas pessoais. Suas reflexões elas devem ser tanto pedagógicas, de forma mais ampla, como as mais concretas, sobre como você percebeu sua própria participação e as respostas dos alunos, isto é, como você reflete sobre a sua interação com a turma. Considerações finais. Esta é a parte final do relatório, na qual você deve apresentar as principais conclusões alcançadas com o estágio, ou seja, os dados mais relevantes observados. Deve expor como as atividades foram importantes para a sua formação profissional e ressaltar de que maneira os conhecimentos teóricos obtidos no curso o ajudaram durante o desenvolvimento do estágio e quais suas expectativas para o exercício da profissão. Você deve discorrer sobre as potencialidades do estágio, suas fragilidades e sugestões.
Esses comentários eles são essenciais na conclusão do trabalho, pois é o momento em que você tem a oportunidade de dar o seu parecer acerca do trabalho realizado. Então você vai contextualizar tudo o que aconteceu e fazer suas considerações a respeito das suas observações e da sua prática exercida. Na seção referências, coloque todo o referencial teórico utilizado, sejam leis, estatutos, entre outros documentos citados no relatório. Só se coloca este item caso você tenha citado algum trecho de livro, apostila, entrevista, artigo da internet, enfim, qualquer item publicado ou de acesso livre ao público em geral. De acordo com a importância dos documentos citados, coloque-os nos anexos. Neste item se coloca aquilo que foi citado durante o texto, que você julga que seja necessário para uma melhor observação de quem irá ler seu relatório, como fotos da escola e qualquer outra ilustração que você julgar importante. Mas não é obrigatório você colocar esses documentos nos anexos. Após a conclusão do relatório, haverá a apresentação acadêmica do relatório de estágio. Esta atividade prática será realizada no polo, sendo que cada aluno explanará durante 10 minutos sobre os pontos mais importantes do estágio. Então, você deve preparar um resumo explicativo sobre suas principais atividades e conclusões sobre sua prática em sala de aula e apresentar no dia marcado. Então, ficamos por aqui, mas em caso de dúvida, acesse o AVA e nos escreva, que esclareceremos seus questionamentos. Um abraço e até mais!